pegar para fazer parte da cortina, né? Só a caixa de uva, é cuidado. Só a caixa, né? Não falo muito, não consigo dizer. Eu tô me vendo ali minimamente, mas tá bom. Tá bom, tô vendo aqui, vou pra lá se ver isso. Daí você vê que caminho. Eu também tô me vendo, não tava nada. No Pequerrucho também tava. Bom também. Vai. 35ª Feira do Livro de Bento Gonçalves. Sejam todos bem-vindos. A 35ª Feira do Livro é realizada através da Lei de Incentivo à Cultura pela Prefeitura de Bento Gonçalves, Secretarias de Cultura e Educação, Fundação Casa das Artes, Biblioteca Pública Castro Alves e Sistema Ficomércio RSS. Conta com o apoio de Venda Livre, Floricultura Saara, Hotel Vinocap e curso de Design da Universidade de Caxias do Sul. E tem o patrocínio da Sulgás. Viva com essa energia. Anderle Transporte e Caixa Econômica Federal, o banco de todos os brasileiros. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Hoje recebemos o projeto do IPERS, Conversas Literárias do campus de Bento Gonçalves. Professora Amália, é contigo. Obrigada, Bárbara. Boa noite a todos e todos. Obrigada ao Robert pelo convite. Queria agradecer em nome do projeto. Eu estou hoje, então, na coordenação do Conversas Literárias e antes da gente começar, eu queria passar para os nossos participantes. A gente convidou algumas alunas e alguns alunos e estamos eu e a Prof. Elisa também aqui para a gente compartilhar um pouquinho desse nosso projeto que já tem alguns anos. Então, queria passar para o pessoal se apresentar. Pode ser, pessoal? Se vocês puderem ligar no microfone. Eu sou o Vinícius Lázari, sou estudante do Campus Bento, atualmente no 3º ano do curso técnico em informática. Meu nome é Aline de Vargas Zic, eu estou no 3º ano de informática para a internet. Eu sou o Marcelo Basso e eu também estou no 3º ano do técnico em informática do IFRS. Eu sou a Alissa Michalski e eu estou no 1º ano de informática para a internet. Eu sou Juliana Mício e eu estou no primeiro enologia de cultura. Obrigada, gente. Vou passar para a Elisa, então, falar um pouquinho do projeto. Então, esquecemos de comentar que a Alissa e a Juliana são as nossas bolsistas do projeto também, né? Então, o Conversas Literárias surgiu em 2018. Então, eu sou a Elisa, sou professora do campus também, né? E em 2018, junto com a professora Aline Dalpiastroian, que não está aqui hoje, ela idealizou, na verdade, esse projeto que tinha como proposta fazer leituras de textos literários que fossem em encontros únicos, né? Então, a gente queria fazer encontros extra-classe para debater literatura, mas sem que os alunos, os participantes, enfim, tivessem que ler coisas previamente ou posteriormente, porque os nossos estudantes são todos de turno integral, então eles têm muitas atividades, a gente sabe disso, né? A gente não quer dar mais tarefas, mas eles mesmos que nos procuraram pedindo um espaço para debater literatura que fosse fora da sala de aula, que fosse fora de uma cobrança, fora de um processo avaliativo ou fora de um processo historiográfico, né? Que, no fim das contas, as aulas de literatura de sala de aula, a gente acaba ficando muito preso nesse processo. Então, a proposta do Conversas Literárias foi sempre encontros ao meio-dia, né, no horário de intervalo. Inclusive, a gente até tinha medo, né? Nossa, será que alguém vai vir se encontrar com a gente ao meio-dia para ler literatura, né? Mas, felizmente, sempre teve muitos alunos, tanto que a gente permanece até hoje. E a gente lê normalmente contos ou poemas e debate, e é sempre oralmente, nós não temos atividades extras, né, antes ou depois. E sempre tivemos um feedback muito positivo, permanecemos com o projeto. Nesse ano, o que aconteceu, né? Os alunos pedindo para acontecer, nós, com o dia marcado no dia 26, eu acho, de março, né? E aí entramos
em recesso, enfim, em isolamento no dia 20. E aí nós começamos a fazer os encontros muito despretensiosamente pela internet e estamos até hoje semanalmente nos encontrando nas quintas, às 18 horas, para fazer nosso encontro, como sempre. Então, a gente fica muito feliz que o projeto perpetuou e justamente esse ano, então, porque ele já foi 2 anos projeto de ensino, nesse ano, então, ele foi transformado em projeto de extensão, que aí permite que a gente acolha, inclusive, ex-alunos que já saíram da instituição e que continuam participando dos encontros conosco, e aí permite também que a gente faça essas atividades como a de hoje. Acho que é isso, Amália. A Amália vai falar um pouquinho do texto que nós vamos ler aqui, né? Sim, e antes eu queria divulgar, a gente está organizando um ciclo de palestras para discutir o espaço da literatura em sala de aula. As nossas bolsistas vão estar comentando no chat do YouTube com o link da inscrição e nas nossas redes sociais, no Facebook ou no Instagram do Conversas Literárias, vocês podem encontrar maiores informações. Vai ter certificação de 12 horas, começa dia 27 de outubro. Então, a gente tem, né, cada semana, como a Elisa falou, a gente faz uma leitura. E para essa semana a gente escolheu então Murilo Rubião, que é o precursor do fantástico na literatura brasileira. O Murilo Rubião, apesar de ele ser relativamente pouco estudado na academia, ele nos últimos anos tem tido cada vez mais divulgação. Um dos motivos é porque ele foi pedido como leitura obrigatória dos vestibulares da URGS de 2014, 2015 e 2016, a obra completa dele. O conto que a gente vai ler hoje, O Ex-Mágico da Taberna Minhota, ele foi lançado em 1947, teve bem pouca repercussão, e só mais ou menos metade para o final da década de 70 é que o Murilo Rubião começou a ser reconhecido e estudado, muito na onda também do realismo mágico, né, e do Real Maravilhoso. É interessante notar que esse conto é de 47, mas o que na América Latina se convencionou chamar de realismo mágico tem a sua obra inicial, a sua obra inaugural é de 1949, com Alejo Carpentier, que escreveu O Reino deste Mundo. E isso mostra muito dessa visão, né, de vanguarda, dá para dizer assim, do Murilo Rubião, em iniciar no Brasil um gênero que depois vai se consolidar em toda a América Latina, né, com o Gabriel Garcia Marques, o Julio Cortázar, o Carlos Fuentes. Vai se fortalecer, vai ser um dos estilos literários latino-americanos mais consagrados. Mas vamos ao conto, então. Vou pedir para a Elisa colocar aqui, projetar. A gente quer compartilhar com vocês a mesma coisa que a gente faz nos nossos encontros do Conversas, que é ler junto e depois abrir um espaço para o debate. Geralmente o nosso debate vai se estendendo, né, no nosso grupo de WhatsApp, a gente segue, né, conversando, e aí é isso que a gente vai compartilhar com vocês hoje. Eu vou iniciar, então. Interessante também que todos os contos do Murilo Rubião têm essa epígrafe com um trecho da Bíblia, né? E tem um escritor chamado Roberto Schwartz que tem um ensaio que é exatamente sobre como essas epígrafes dão uma outra complexidade para as narrativas. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve-me, porque eu sou desvalido e pobre. Hoje sou funcionário público e este não é o meu desconsolo maior. Na verdade, eu não estava preparado para o sofrimento. Todo homem, ao atingir certa idade, pode perfeitamente enfrentar a avalanche do tédio e da amargura, pois desde a meninice acostumou-se às vicissitudes, através de um processo lento e gradativo de dissabores. Tal não aconteceu comigo. Fui atirado à vida sem paz, infância ou juventude. Um dia dei com os meus cabelos ligeiramente grisalhos, no espelho da taberna minhota. A descoberta não me espantou e tampouco me surpreendi ao retirar do bolso o dono do restaurante. Ele sim, perplexo, me perguntou como podia ter feito aquilo. Aline. O que poderia responder? Essa situação, uma pessoa que não encontrava a menor explicação para a sua presença no mundo, disse-lhe que estava cansado, nascera cansado e entediado. Sem meditar na resposta ou fazer outras perguntas, ofereceu-me emprego, e passei daquele momento em diante a divertir a freguesia da casa com os meus passes mágicos. Marcelo. O homem, entretanto,
não gostou da minha prática de oferecer aos espectadores almoços gratuitos, que eu extraía misteriosamente de dentro do paletó. Considerando não ser dos melhores negócios aumentar o número dos fregueses, sem o consequente acréscimo nos lucros, apresentou-me ao empresário do Circo Parque Andaluz, que, posto a par das minhas habilidades, propôs contratar-me. Antes, porém, aconselhou-o que se prevenisse contra os meus truques, pois ninguém estranharia se me ocorresse a ideia de distribuir ingressos graciosos para os espectadores, para os espetáculos. Contrariando as previsões pessimistas do primeiro patrão, o meu comportamento foi exemplar. As minhas apresentações em público não só empolgaram multidões, como deram fabulosos lucros aos donos da companhia. Vinícius. A plateia em geral me recebia com frieza, talvez por não me exibir de casaco e cartola, mas quando, sem querer, começava a extrair do chapéu coelhos, cobras, lagartos, os assistentes vibravam. Sobretudo no último número, em que eu fazia surgir, por entre os dedos, um jacaré. Em seguida, comprimindo o animal pelas extremidades, transformava-o numa sanfona. Encerrava o espetáculo tocando o hino nacional da Cochinchinha. Os aplausos estrugiam de todos os lados, sob o olhar distante. O gerente do circo, a me espreitar de longe, danava-se com minha indiferença pelas palmas da assistência, notadamente se elas partiam das criancinhas que me iam aplaudir dos matinês de domingo. Por que me emocionar, se não me causavam pena aqueles rostos inocentes, destinados a passar pelos mesmos sofrimentos que acompanham o amadurecimento do homem? Muito menos me ocorria odiá-las, por terem tudo que ambicionei e não tive, um nascimento e um passado. Com o crescimento da popularidade, a minha vida tornou-se insuportável. Às vezes, sentado em algum café, olhar cismativamente o povo desfilando na calçada, arrancava do bolso pombos, gaivotas, maritacas. As pessoas que se encontravam nas imediações julgando intencional o meu gesto, rompiam em estridentes gargalhadas. Eu olhava melancólico para o chão e resmungava contra o mundo e os pássaros. Alice. Se, distraído, abria as mãos, delas escorregavam os quesitos objetos. A ponto de me surpreender, certa vez, puxando da manga da camisa uma figura, depois outra. Por fim, estava rodeado de figuras estranhas, sem saber que destino lhes dar. Nada fazia. Olhava para os lados e implorava com os olhos por um socorro que não poderia vir de parte alguma. Situação cruciante. Quase sempre, ao tirar o lenço para assoar o nariz, provocava o assombro dos que estavam próximos, sacando o lenço do bolso. Mexia na gola do paletó, logo aparecia um urubu. Em outras ocasiões, indo amarrar o cordão do sapato, das minhas calças deslizavam cobras. Mulheres e crianças gritavam. Vinham guardas, agitavam-se curiosos, um escândalo. Tinha de comparecer à delegacia e ouvir. Mais recentemente da autoridade policial ser proibido soltar serpentes nas vias públicas. Não protestava, tímido e humilde mencionava a minha condição de médico, reafirmando o propósito de não molestar ninguém. Também, à noite, em meio a um sono tranquilo, costumava acordar sobressaltado. Era um pássaro ruidoso que batera as asas ao sair do meu ouvido. Juliana. Numa dessas vezes, irritado, disposto a nunca mais fazer mágicas, mutilei as mãos. Não adiantou. Ao primeiro movimento que fiz, elas reapareceram novas e perfeitas nas pontas dos tocos do braço. Acontecimento de desesperar qualquer pessoa, principalmente o mágico enfastiado do ofício. Urgia a encontrar solução para o meu desespero. Pensando bem, concluí que somente a morte poria termo ao meu desconsolo. Firme no propósito, tirei dos bolsos uma dúzia de leões e, cruzando os braços, aguardei o momento em que seria devorado por eles. Nenhum mal me fizeram. Rodearam-me, farejaram minhas roupas, olharam a paisagem e se foram.
Na manhã seguinte, regressaram e se puseram assintosos diante de mim. O que desejam, estúpidos animais? Gritei, indignado. Sacudiram com tristeza as jubas e imploraram-me que os fizesse desaparecer. Este mundo é tremendamente tedioso, concluíram. Não consegui refrear a raiva. Matei-os todos e me pus a devorá-los. Esperava morrer vítima de fatal indigestão. Pode ser, Lisa. Desculpa, tá difícil de administrar aqui o compartilhamento. Sofrimento dos sofrimentos. Tive imensa dor de barriga e continuei a viver. O fracasso da tentativa multiplicou minha frustração. Afastei-me da zona urbana e busquei a serra. Ao alcançar seu ponto mais alto, que dominava o escuro abismo, abandonei o corpo ao espaço. Senti apenas uma leve sensação da vizinhança da morte. Logo me vi amparado por um paraquedas. Com dificuldade, machucando-me nas pedras, sujo e estropiado, consegui regressar à cidade, onde a minha primeira providência foi adquirir uma pistola. Em casa, estendido na cama, levei a arma ao ouvido. Puxei o gatilho à espera de um estampido, a dor da bala penetrando na minha cabeça. Não veio o disparo nem a morte. A Mauser se transformara num lápis. Rolei até o chão soluçando. Eu que podia criar outros seres, não encontrava meios de libertar-me da existência. Uma frase que escutara por acaso na rua trouxe-me nova esperança de romper em definitivo com a vida. Ouvira de um homem triste que ser funcionário público era suicidar-se aos poucos. Não me encontrava em condições de determinar qual a forma de suicídio que melhor me convinha, se lenta ou rápida. Por isso, empreguei-me numa secretaria de Estado. Amália. 1930, ano amargo. Foi mais longo que os posteriores, a primeira manifestação que tive da minha existência, ante o espelho da taberna minhota. Não morri, conforme esperava. Maiores foram as minhas aflições, maior o meu desconsolo. Quando era mágico, pouco lidava com os homens. O palco me distanciava deles. Agora, obrigado ao constante contato com meus semelhantes, necessitava compreendê-los, disfarçar a náusea que me causavam. O pior é que, sendo diminuto meu serviço, via-me na contingência de permanecer à toa horas a fio. E o ócio levou-me à revolta contra a falta de um passado. Por que somente eu, entre todos os que viviam sob os meus olhos, não tinha alguma coisa para recordar? Os meus dias flutuavam confusos, mesclados com pobres recordações, pequeno saldo de 3 anos de vida. Marcelo. O amor que me veio por uma funcionária, vizinha da mesa de trabalho, distraiu-me um pouco das minhas inquietações. Distração momentânea. Cedo retornou o desassossego. Debatia-me em incertezas. Como me declarar a minha colega, se nunca fizera uma declaração de amor e não tivera sequer uma experiência sentimental? 1931 entrou triste, com ameaças de demissões coletivas na secretaria e a recusa da datilógrafa em me aceitar. Ante o risco de ser demitido, procurei acautelar meus interesses. Não me importava o emprego, somente temia ficar longe da mulher que me rejeitara, mas cuja presença me era agora indispensável. Fui ao chefe da seção, e lhe declarei que não podia ser dispensado, pois, tendo 10 anos de casa, adquiriria a estabilidade no cargo. Ficou-me por algum tempo em silêncio. Depois, fechando a cara, disse que estava atônito com meu cinismo. Jamais poderia esperar de alguém com um ano de trabalho ter a ousadia de afirmar que tinha 10. Vinícius. Para lhe provar não ser leviano na minha atitude, procurei nos bolsos os documentos que comprovavam a lisura do meu procedimento. Estupefato, deles retirei apenas um papel amarrotado, fragmento de um poema inspirado nos seios da datilógrafa. Revolvi ansioso todos os bolsos e nada encontrei. Tive que confessar minha derrota. Confiara demais na faculdade de fazer mágicas e ela fora anulada pela burocracia.
Hoje, sem os antigos e miraculosos dons de mago, não consigo abandonar a pior das ocupações humanas. Falta-me o amor da companheira de trabalho, a presença de amigos, o que me obrigar a andar por lugares solitários. Sou visto muitas vezes procurando retirar com os dedos, do interior da roupa, qualquer coisa que ninguém enxerga, por mais que atende à vista. Pensam que estou louco, principalmente quando atiro ao ar essas pequeninas coisas. Tenho a impressão de que é uma andorinha a se desvencilhar das minhas mãos. Suspiro alto e profundo. Não me conforta a ilusão. Serve somente para aumentar o arrependimento de não ter criado todo um mundo mágico. Por instantes, imagino como seria maravilhoso arrancar do corpo lenços vermelhos, azuis, brancos e verdes. Encher a noite com fogos de artifício. Erguer os rostos para o céu e deixar que pelos meus lábios saísse o arco-íris. Um arco-íris que cobrisse a terra de um extremo a outro. E os aplausos dos homens de cabelos brancos, das meigas criancinhas. O que vocês acharam, pessoal, do conto? Eu lembro que a primeira vez que eu li ele, eu senti, ao mesmo tempo, um afeto e uma estranheza, assim, um sentimento que eu não sabia mesmo como denominar, não sei como que foi com vocês. Eu achei meio estranho, porque parece que o personagem ele tem duas personalidades meio distintas uma da outra. Agora lendo com vocês, eu percebi coisas diferentes de quando eu li sozinha. Eu percebi uma angústia nele em tudo que ele fazia. Tipo, não dizendo que tudo pode ser ruim, mas como dando significado para as pequenas coisas que ele sentia falta, como o amor da garota que ele nunca se declarou, como amigos, pequenas coisas que poderiam trazer felicidade, mas ele não tinha. Ele sempre parecia que estava infeliz por causa de alguma coisa. Pois é, e é engraçado porque tem um outro aspecto que é bem interessante, porque o início ali é um pouco confuso, eu não sei se vocês se confundiram ali no início, né? Mas ele brota do nada, né? E ele diz, não tive paz e nem juventude. E depois, quando ele tá lá adiante no circo, né? Ele comenta que ele não tinha se dado conta, eu acho, porque depois ele deve ter ficado com raiva das criancinhas, porque elas tinham infância e iam passar pelo processo de envelhecimento. E ele não teve isso, porque ele já apareceu com os cabelos meio brancos na frente do espelho da taberna, né? Uma coisa assim. Então não tem memórias, né? E além disso, parece que ele tem um pouco de ódio das criancinhas também, não só porque elas vão ter o processo de envelhecimento também, mas parece que ele sente superioridade por ser mágico, por ter esses poderes, que é uma coisa que os humanos comuns não entenderiam. E ele é ex-mágico, né? Isso que ele tenta ser ex-mágico ainda e não consegue, né? Ao mesmo tempo que ele tem ele é meio Benjamin Button, né? Só que ele não vira criança de novo, já nasceu velho. E no final do nada ele tá trabalhando numa empresa. Eu achei essa parte meio confusa. Tipo. Sim. Mas o que eu achei legal agora desse comentário da Amália é que, de fato, ele fica tentando não ser mais mágico, corta as mãos fora, faz um monte de coisa, né? Porque ele não aguenta mais, né? Então, tipo, sim, ele tem um poder, mas na verdade ele não entende. Tem um momento ali que ele diz que o líder, dono do circo, fica olhando meio com inveja ou com raiva, porque ele não agradece. Eu não sei se ele sabe que ele tem um poder maior que os outros, assim, necessariamente, ou se ele tem tanta raiva de não ter outras coisas na vida dele que ser mágico não necessariamente é bom, né? Me parece que isso angustia ele, né? E aí, quando ele precisa usar a mágica, né? Vocês observaram isso? Quando ele precisou, que era lá no... Para ele mentir que faz 10 anos que ele tá no trabalho. Isso, Daí não funcionou mais. E não segue funcionando depois, só não funciona para aquilo, né? A única coisa que ele precisa não funciona. E até anotei a frase, né? A mágica foi anulada pela burocracia. Né? Que aí eu acho que o Marcelo pode fazer um comentário aí.
Eu achei legal até que a Mari, na primeira fala, ela falou que ela não conseguia encontrar uma palavra para definir o que que ela sentiu lendo. E, na verdade, dá para fazer um paralelo desse, acho que não só desse conto, como do autor, com Kafka. Franz Kafka, ele também escreveu uns livros que eram um pouco confusos, assim, e não tinha palavra para definir, né, o que que as pessoas sentiam e criaram uma palavra para definir. Eles chamavam de Kafkiano. E aí surgiu essa palavra com Kafka. E aí tem essa palavra agora para definir esse sentimento de indecisão, assim. Uhum. Marcela, que interessante tu trazer o Kafka, porque sabe que justamente a crítica, quando o Murilo Rubião publicou o primeiro livro de contos, foi bem mal recebido, porque ninguém entendia o que ele estava querendo fazer, e só conseguiam comparar ele com Kafka. No Brasil não tinham outra referência. Interessante trazer isso. Sim, porque nem realismo mágico ainda tinha sido instaurado, então, né? Então não tinha nem padrão, nada. E é interessante porque a gente pensa no Kafka, a obra dele é o processo, né? Tem a metamorfose, mas aí eu pensei, né, nessa coisa da burocracia por causa do processo, gente, porque assim, ó, torturante. É de chorar, né, o processo. E famosíssimo e bem nessa linha, né, de uma pessoa angustiada, assim, né? De não conseguir chegar, né? Juliana, Alissa? Eu ia falar que nem vocês tinham comentado sobre ele ter surgido do nada, né? Ele sentia, acho que, falta da lembrança daquilo que às vezes em alguns momentos a gente se apega e acho que ele só existia, sabe? Ele não tinha nada a refletir, era talvez muito vazio, eu acho. Era um vazio que gerava talvez uma angústia, não sei, enfim, muito. Eu gostei bastante do conto. Sobre a magia dele, eu pensei que talvez para ele fosse uma coisa tão natural como piscar os olhos. Ele não percebia que ele estava fazendo a mágica dele. Por exemplo, quando ele disse lá numa parte que ele precisava só o nariz, ele fazia um lenço aparecer. Então, como era uma coisa natural dele, quando ele queria se machucar, tem as partes lá que ele corta as mãos, a magia meio que protegia ele, mas quando ele quis usar a mágica, ele não conseguiu, porque era uma coisa natural dele, que nem tentar parar de piscar. Uma hora você vai piscar. Sim, autopreservação, né? Interessante isso aí. A mágica dele não permite que ele se dane a si mesmo, né? Menos contra a burocracia, né? A burocracia, a mágica não funciona. A burocracia é uma força maior do que qualquer mágica, né? Do que qualquer coisa inusitada, qualquer coisa fora do comum. E me deu pena dos leões que ele cria, e os leões dizem, eu também anotei, este mundo é tremendamente tedioso. Então, os leões que são fruto da mágica, né, que também são seres fantásticos, seres maravilhosos, eles chegam nesse mundo e parece que é isso, né, que tem duas coisas, tem o mágico e esse mágico que é ser mágico e tudo que ele é capaz de fazer, mas o mundo, a burocracia amarra ele, né? Ele não consegue sair daquilo. Então, de um lado tem um mundo tremendamente tedioso e de outro ele com toda essa capacidade de fazer tudo isso e se sentindo angustiado. Até dizer para vocês, para a gente voltar ali na epígrafe, que vai dizer, né? Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve-me, porque eu sou desvalido e pobre. E agora eu estou ouvindo vocês e realmente parece que dá outro tom pro conto. Eu senti uma progressão na vida dele. No início parecia que a mágica era algo feliz para ele. Eu enxergava ele como, acho que era garçom que ele era, né? Tipo, entregando as coisas felizes e fazendo a mágica por gosto, mesmo sem perceber. Parecia que era um cara feliz. Parece que é o contorno da vida dele e conforme o conto foi passando, parece que ele foi se afundando e acho que a falta da mágica que foi causando isso nele e o excesso também. E é interessante isso que tu trouxe de ele estar feliz. Vocês lembram por que ele foi demitido da taberna? Porque ele dava comida de graça. Exato, que é burocrático, né? Que é um aspecto sim, da burocracia. Bem interessante, né? Aí depois ele vai para um circo que ficam aplaudindo ele porque ele é esdrúxulo, eu acho, né?
E aí as práticas dele começam a ser meio ridículas, né? Porque ele diz que ele tá num café e começa a saltar bicho, daí todo mundo acha que ele tá fazendo de propósito e ele tá mal, né? Que não podia estar fazendo. Mas parece que É como se a mágica fosse, tipo, o superpoder dele. Tipo, em vez de soltar fogo pela mão, sei lá, ele era mágico e ele nem percebia. Uhum. Também menciona que quando ele estava trabalhando no circo, ele sempre se sentia distante da plateia, né, das pessoas. Ele fala, quando ele trabalhava no circo, sempre tinha uma distância entre ele e essas pessoas. Só que quando ele muda para a vida burocrática, ele tem que começar a lidar com as outras pessoas. Sendo que ele se apaixona pela menina, só que isso também começa a afligir ele, porque ele não sabe como lidar com as pessoas. E eu acho que isso tem tudo a ver com um processo de aprendizagem de vida social que ele não teve, porque ele não teve nem passado, né? Então, tem um momento ali também que ele fala, eu resolvi me entregar ao tédio, mas nem o tédio eu dava conta, porque eu não tenho nem memória para ficar pensando na minha vida, porque eu não tenho vida. Né? Então, ele não tinha nem... Interrompi, Elisa. Desculpa. Não, eu ia dizer isso, né? Ele não tinha nem o que pensar, então ele nem podia ser ocioso. E aí, eu acho que a gente tem um estopim, que eu não sei se é isso que a Amara vai trazer, mas vou adiantar, eu acho, né? Que é o não conseguir morrer e escolher morrer aos poucos. Que é fazendo o quê? Sim, fazendo aquelas que... Imagina, né? Hoje ser funcionário público pode ter tem várias funções, mas na década de 30, me vem pelo menos a imagem, bem aquela ideia do homem sentado só carimbando papel, da repartição. E é engraçado isso nos escritores, né? Porque o Murilo Rubião, ele foi funcionário público, e outro grande escritor que foi funcionário público foi o Machado de Assis. Então é esse convívio, né? Porque ser funcionário público é isso, né? Tu convive com, tipo, a gente, quanto professor, convive com alunos que têm 1 milhão de histórias, né? E o de repartição também convive com pessoas com 1 milhão de histórias. Só que o teu trabalho é todos os dias a mesma coisa, né? Carimba papel, na década de 30 era, né? Fica carimbando papel e dá para ver que tem essa crítica, né? Essa crítica a esse serviço e o quanto a vida fica pequena, né? Fica quase mesquinha quando ele tem toda essa capacidade. Eu acho que o final é muito bonito, assim, tudo que ele fica imaginando como seria maravilhoso. Até vou ler aqui o último parágrafo, porque não dá para entender por que ele não fez essas coisas, porque ele poderia fazer essas coisas, né? Por instantes imagino como seria maravilhoso arrancar do corpo lenços vermelhos, azuis, brancos, verdes, encher a noite com fogos de artifício, erguer o rosto para o céu e deixar que pelos meus lábios saísse o arco-íris, um arco-íris que cobrisse a terra de um extremo ao outro, e os aplausos dos homens de cabelos brancos, das meigas criancinhas. Parece que ainda tem uma esperança nesse final, né, de reencontrar a mágica, de reencontrar a alegria da vida, né, que ele não encontra nesse cotidiano dele, menos ainda sendo funcionário público, né, e aí ele tenta se matar e não consegue, parece que fica, e no final dá o arco-íris, pelo menos, não sei o que vocês pensam que o arco-íris me dá bem uma ideia assim, de esperança mesmo. Agora que tu falou disso de coisas monótonas, eu lembrei do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, quando ele tinha que apertar parafuso e era algo totalmente monótono. Eu não tinha pensado nisso realmente, como o trabalho dele, mas agora realmente parece algo mais triste do que a vida que ele tinha antes, então faz sentido os pensamentos dele. Sim, porque se vocês olharem, né, esses cargos, tem alguns cargos de funcionalismo público que são interessantíssimos, inclusive em termos de salário, né? Mas hoje ainda, né? Mas é muito burocrático. O que é burocrático, né? É um monte de papel, e daí tu fica olhando os números e faz aquilo o dia inteiro, né? Então aí a gente tem que se questionar mesmo se talvez por isso paguem tão bem, né? É tão chato que fez ele até querer voltar antes, ao motivo pelo que ele tinha escolhido aquela vida lá. Acho que ele se arrependeu aí em algum momento do caminho. Bem interessante, porque eu acho que ele estava bem interessante, é verdade, né? Porque ele disse, eu escolhi ser, né, funcionário público para morrer aos poucos, mas
É muito ruim. Falando sobre... Isso. Desculpa, pode... Não, pode falar, Ju. Eu tinha dado uma... Acabei quando tu falou sobre que o escritor já tinha sido funcionário público e essas coisas. Acabou que deu uma relacionada, assim, na minha cabeça de, tipo, a mágica... O escritor talvez fosse até o próprio mágico, não sei, mas na minha cabeça faz sentido. E a escrita pro Murilo fosse a mágica. E, de certa forma, quando ele virou funcionário público, quando ele era, essa mágica ia se acabando. A escrita não tinha a mesma... E deixa eu começar de novo, eu acho. No começo, que nem tinham falado, a mágica era natural. E em outra profissão, em outra... O que ele fazia antes era essa mágica, essa escrita era natural. Ele conseguia, de certa forma, talvez escrever melhor. E quando ele foi para essa outra profissão, quando surgiu alguma coisa, ele acabou ficando sem inspiração, meio monótono e acabou ficando uma infelicidade que mesmo antes ele escrevendo e estando infeliz, ele ainda escrevia. Ele ainda, talvez, não sei. Foi mais ou menos sentido. Sim, a escrita é a mágica dele, é a forma dele enfim, de se relacionar ou de ter as suas manifestações de emoção, né? Eu acho que talvez para o Machado também fosse algo assim, mas aqui parece muito, né? Quando ele diz que a mágica foi anulada pela burocracia, né? Que ele vai se perdendo, tipo, essa burocracia, esse peso, esse cargo repetitivo, essa incompatibilidade com as pessoas, né? E acho que fecha bem com o momento que a gente está aqui hoje já, né? Caminhando para encerrar essa nossa participação, que se a mágica era, e eu gostei da interpretação da Juliana, se para o Murilo, né, a alegria, a cor estava na mágica, que é na escrita. Acho que para nós também é o que nos move, né? O tema da feira esse ano, né, a feira de histórias, né? E é o motivo por que a gente está toda a pandemia, né? A gente segue se reunindo para discutir literatura, exatamente para sair dessa rotina, né, de isolamento que muitas vezes é angustiante, é cinza, entediante. E a gente tem, né, essa cor na literatura, né? Acho que isso nos faz a gente se identificar também com o ex-mágico. A Bárbara está chegando. Não sei se ela está nos ouvindo. Deixa eu ver aqui. Então eu vou comentar que eu adorei essa reflexão, realmente. Né? A gente vai comentando. O Conversas Literárias nos salva. Os livros salvam. Desde o início, né? A gente lembra, Elisa, que Amália, trouxe escuta, positivo operante? Sim, a gente encerrou. A gente já está começando o bate-papo aqui, os bastidores. Gurias e gurizes, né? Foi muito bom escutar vocês e como é bom ver jovens lendo literatura, né? De café no bule. Porque agora Machado de Assis, vocês falaram Gabriel Garcia Marques, nossa, eu já li quase tudo dele. Inclusive o nome do meu filho é Gabriel por causa do Garcia Marques, né? 100 anos de solidão, né? Marcou a minha vida. Amor em tempos de cólera, pelo amor da Bacajete. São muitas emoções, né? São literaturas que me encantam. E eu tinha ranço com Machado de Assis quando era adolescente. E depois, né? Fui lendo, e aquela leitura obrigatória, que eu não gosto desse tema, leitura obrigatória, mas eu fui cedendo, e quando eu vi, eu estava num romance com Machado de Assis. E hoje, né, ele é uma das minhas leituras preferidas, entre tantas. E é muito bom ver vocês tão jovens, né, envolvidos nessa discussão, nessa troca. E como é bom ler e compartilhar. Estava escutando, eu não sei quem, não gravei o nome, de que quando a gente lê sozinho, a gente tem um outro olhar. E quando a gente compartilha, né, os outros olhares, a gente enriquece e vê outros pontos de vista. Gostei muito, 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 né, desse que de vocês. Mas, infelizmente, é chegada a hora da gente se despedir, pois são muitas emoções na 35ª Feira do Livro de Bento Gonçalves. Obrigada, Amália. Obrigada, Bárbara. Obrigada a todos. Eu não vou citar todos os nomes aqui para o pessoal ficar com ciúme, né? Então, a gente vai direto na professora Amália, né, que representa todo esse coletivo escândalo aqui.
A E a 35ª gente Feira do agradece. Livro é realizada através da Lei de Incentivo à Cultura, pela Prefeitura de Bento Gonçalves, Secretarias de Cultura e Educação, Fundação Casa das Artes, Biblioteca Pública Castro Alves e Sistema Fecomércio RS Sesc. Conta com o apoio de Vem Delivery, Hotel Vinocap e curso de design da Universidade de Caxias do Sul. E tem o patrocínio da Sugás, Viva com essa energia, Anderle Transporte e Caixa Econômica Federal, o banco de todos os brasileiros. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Então, gente, muito obrigado. Até mais ver. E continue lendo loucamente, assim, pelo amor da Vacagés. Dá, assim, ó, prazer de escutar vocês, né, falando sobre essa degustação. Porque hoje eu me senti num buffet, né, onde vocês colocaram todos esses manjares e a gente degustava um pouquinho de lá e um pouquinho de cá e cada um ia dando, né, a sua impressão sobre os sabores literários. Então, tchau, gente, e até Tchau, obrigada. a próxima, né, nosso próximo encontro. Obrigada, professora Mária. Eu que agradeço.